Central Funerária de Criciúma já tem novos trâmites e já está atendendo, e você vai ver também. Levantamento mostra que gerações anteriores acreditam terem problemas com algum tipo de tecnologia. Número de evangélicos cresce no Brasil e chega ao maior patamar da história. Baixa cobertura vacinal agrava surto de influenza no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região de segunda-feira, 9 de junho de 2025. Tempo firme, mas com friozinho chegando em toda Santa Catarina. Já já a gente amplia como fica o tempo durante essa semana de acordo com a previsão, mas a gente já adianta, o frio chegou para ficar. Primeiro frio aí do inverno de verdade, que vai ficar uma semana e meia, duas. Está chegando e a partir de amanhã as temperaturas já começam ali na casa dos 5, 6 graus aqui pela região sul do estado. Teve geada no final de semana na Serra, teve nas cidades serranas, melhor dizendo, e na Serra do Rio do Rastro o povo aproveitou o frio do sábado, subiu e ontem para descer. Quem disse que conseguia? 12 horas de espera. Isso tudo só mostrou o acidente na Serra do Rio do Rastro com um caminhão que deixou uma pessoa gravemente ferida, que era passageira desse caminhão, e o motorista com algumas escoriações, ferido também. Esse acidente bloqueou a Serra do Rio do Rastro e só mostrou o quanto o sul continua isolado do resto do estado. Não tem mais para onde correr. Sem a Serra do Corvo Branco para descer, sem outras alternativas, a orientação ontem era ir até Florianópolis para depois ir para o sul do estado. E aí, se acontece um acidente no Morro dos Cavalos, bloqueia o Morro dos Cavalos, o sul fica totalmente isolado do mundo. É isso que está acontecendo e é isso que as autoridades têm que prestar atenção e finalmente terminar as obras da Serra do Corvo Branco e também as outras, né, que fazem com que o sul esteja ainda no mapa. Senão acidentes como o de ontem, que deixaram 12 horas a pista trancada, teve gente que ficou lá parado na fila com criança, e quem frequenta a Serra do Rio do Rastro sabe, não tem nada, é só a estrada, mal tem iluminação. Então, foi uma situação ontem que chamou a atenção de especialistas, autoridades, para brigar mais ainda pelos acessos ao sul do estado. Cada vez mais a gente se sente isolado e cada vez mais parece que ninguém faz nada. Então, o acidente de ontem provou que alguma medida tem que ser tomada urgente. Com a onda de frio, com o pessoal indo também para a serra, tudo isso tem mais ainda esse agravante que mais chama a atenção. A previsão do tempo eu dou daqui a pouco, mas fique atento. Cobre aí do seu deputado que você votou, do seu vereador que você votou, tudo isso, porque, querendo ou não, eles que fazem a máquina se movimentar para o bem da gente. 1h18, olha só, em outro problema aí dentro do nosso país, o desmatamento na Amazônia quase dobrou em relação ao mesmo mês no ano passado. De acordo com o governo, a devastação aconteceu por incêndios calaptosos da floresta. O bioma registrou aumento de 9% em comparação ao período de agosto de 2023 a maio de 2024. É a partir de maio que as nuvens se dissipam na Amazônia e os satélites conseguem perceber melhor o cenário das áreas desmatadas. Conforme os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o peso dos incêndios florestais sob o número de desmatamento quase insignificante no passado tem aumentado. O desmatamento na Amazônia vinha em trajetória de queda, com uma diminuição de 45% na devastação registrada de agosto de 2023 a julho de 2024. Na avaliação do governo, o cenário exige um ajuste nas ações de enfrentamento ao desflorestamento. O IBAMA, que historicamente teve maior foco nas fiscalizações e controle da degradação florestal, tem aumentado sua estrutura para lidar com a prevenção e combate aos incêndios. O órgão recebeu um aporte de R$ 835 milhões do Fundo Amazônia para fortalecer suas ações. Um dos destaques recentes foram os embargos remotos por desmatamento ilegal feitos pelo IBAMA em 5.000 propriedades na Amazônia, totalizando mais de 500 mil hectares embargados desde agosto do ano passado.
O governo federal prometeu zerar o desmatamento em todos os biomas até 2030. E olha só, gente, o Ministério da Educação anunciou no último sábado a prorrogação das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2025. Inicialmente estava tudo programado para se encerrar na última sexta-feira, mas as inscrições agora podem ser feitas até sexta-feira agora, dia 13 de junho. Com isso, o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 18 de junho. Já os pedidos de tratamento por nome social, solicitação de atendimento especializado, devem ser feitos também até 13 de junho, mesma data que se encerram as inscrições. Fique atento aí, se você perdeu o prazo, agora tem uma semana a mais para fazê-lo. Em 2020, o número de evangélicos cresceu no Brasil e chegou ao maior patamar da história. Os dados foram divulgados pelo censo do IBGE. De acordo com o censo de 2022, a proporção de brasileiros que se declaram católicos caiu e chegou ao menor nível já registrado desde 1872, quando os católicos representavam 99,7% da população. Por outro lado, a população evangélica vem crescendo e já chega a 1 em cada 4 no país. Mas, apesar das quedas registradas ao longo dos anos, o catolicismo ainda segue sendo a maior religião com mais adeptos no país. Segundo o IBGE, 56,7% da população brasileira afirmou ser católica em 2022. A maior queda ocorreu entre os anos 2000 e 2010, quando a proporção de católicos no país recuou 9 pontos percentuais, de 74% para 65%. Na última década, o ritmo foi um pouco mais lento, caiu 8,4 pontos. Já o número de evangélicos no Brasil atingiu o maior número registrado e cresceu 5,2 pontos percentuais entre 2000 e 2022, passando de 21,6% para 26,9% da população. O crescimento desse grupo também foi mais devagar que na década anterior, entre os censos de 2000 e 2010, que registrou o avanço de 6,5 pontos percentuais, ou seja, 1,3 ponto a mais do que no período mais recente. Já a parcela de brasileiros que se declararam sem religião também aumentou, de 8% para 9,4%, uma alta de 1,4 ponto percentual em 12 anos. 1h22, a seguir, semana de temperaturas baixas em todo o estado. Uma da tarde, 26 minutos. Olha só, gente, a baixa cobertura vacinal agrava o surto de influenza no Brasil. 15 estados estão em situação de alerta. O Brasil enfrenta um novo surto de influenza, com um aumento expressivo nos casos de gripe e internações por síndrome respiratória aguda grave. De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta semana, 15 estados e o Distrito Federal estão em situação de alerta, risco ou alto risco. O cenário preocupa especialistas que atribuem a piora à combinação entre baixa adesão à vacinação e maior circulação do vírus influenza A. A cobertura vacinal segue muito abaixo do esperado. Apenas cerca de 36% do público prioritário foi imunizado contra a gripe, enquanto a meta do Ministério da Saúde é alcançar 90%. Entre os grupos de risco estão crianças, gestantes e pessoas com mais de 60 anos, que têm acesso gratuito à vacina no Sistema Único de Saúde. Com a procura abaixo do esperado, estados como São Paulo e Rio de Janeiro ampliaram a campanha para toda a população. Especialistas da Sociedade Brasileira de Imunizações alertam que o surto atual é mais intenso do que o habitual para o período de outono e inverno. Um dos fatores que chama a atenção é que os casos começaram a crescer já em maio e se espalharam por todas as regiões do país, o que foge do padrão de maior concentração no sul e sudeste. O vírus influenza A, especialmente os subtipos H1N1 e H3N2, tem causado maior impacto, principalmente entre idosos, que lideram as hospitalizações e mortes.
Dados das últimas 4 semanas indicam que quase 75% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave estão ligados à influenza A ou B. Segundo os infectologistas, além da baixa vacinação, outros fatores como possíveis mutações no vírus e alterações climáticas podem ter contribuído para a disseminação mais agressiva da doença este ano. Diante do aumento dos casos, profissionais de saúde reforçam que a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de proteção, mesmo para quem ainda não se imunizou. Com a temporada da gripe, deve seguir até o fim do inverno. A orientação é que toda a população busque os postos de vacinação o quanto antes, principalmente os integrantes dos grupos mais vulneráveis. 1h28, olha só, os servidores públicos de Santa Catarina receberão metade do 13º salário já nesse dia 15 de julho, mês que vem. A antecipação foi anunciada pelo governador Jorginho Melo no último sábado, com o pagamento das parcelas e os salários pagos entre final de junho e final de julho. O governo do estado coloca 3,1 bilhões de reais na economia catarinense em um intervalo de 31 dias. Serão quase 700 milhões extras com a antecipação de 50% do 13º salário. O pagamento antecipado da metade do 13º contempla 176.416 servidores públicos ativos e inativos, vinculados ao Poder Executivo. A lista inclui as funções de autarquias estaduais e pensionistas pagos pelo IPREV. Não entram na conta das folhas salariais das estatais, a Casan, Celesc e Badesc. A segunda metade do 13º salário do funcionalismo público deve ser paga só em dezembro. A data ainda deve ser anunciada pelo governo do estado. Então, assim como já aconteceu com o pessoal aposentado pensionista do INSS e tal, já teve sua parcela adiantada, né? Em julho vem o adiantamento aí sim do funcionalismo público do estado. 1h29. Começou a valer a portabilidade do crédito consignado para um banco e para outro. E desde março, né, os trabalhadores do setor privado com carteira assinada podem buscar crédito com desconto direto na folha de pagamento. Essa modalidade de portabilidade é diferente da já aprovada, que está valendo desde 16 de maio, de uma linha de crédito, como a de cheque especial ou cartão de crédito para o crédito consignado. A partir de agora, a troca de bancos passa a valer também para crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, entre as instituições financeiras. O governo diz que o objetivo é beneficiar os detentores de contratos antigos de empréstimos consignados, fechados antes da autorização para oferecer o FGTS como garantia. Para conseguir fazer a troca do crédito consignado de um banco para o outro, os trabalhadores terão de buscar as instituições financeiras. O Ministério do Trabalho informou que o banco original, que detém o contrato do crédito do trabalhador, poderá cobrir a oferta da instituição financeira para o qual o trabalhador desejar fazer a portabilidade, em um tipo de leilão. Nesse caso, pode oferecer juros menores ainda do que a nova instituição financeira está autorizando. Segundo o Ministério do Trabalho, atualmente, o programa conta com 70 instituições financeiras habilitadas para operar a modalidade. O volume total de empréstimos no antigo consignado, antes de março, é de 40 bilhões de reais, distribuídos em 3.800.000 contratos. E o novo consignado, fechado depois de 21 de março, já tem um volume de cerca de 14 bilhões de reais em 25 milhões de contratos. E de acordo com dados do Banco Central, a taxa média de juros na linha de crédito consignado ao setor privado somou 3,94% ao mês em abril. 1h31. Essa semana a gente promete ser de tempo frio em todo o estado. É o inverno que está chegando e de verdade por aqui. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 7 graus, chegando aos 17. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Quarta-feira, o dia amanhece com 5 graus, chegando aos 16. Dias de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Quinta-feira, o dia amanhece com 7 graus, chegando aos 18. A previsão do tempo para quinta-feira é de dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Sexta-feira, o dia amanhece com 8 graus, chegando aos 21. A previsão do tempo para sexta é de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva.
Semana de bastante casaco, cobertor. É, gente, aproveita que essa semana vai dar friozinho. 1h32, a seguir, nova regulação para a Central Funerária de Criciúma já está em funcionamento. Tarde, 37 minutos. Gente, presta atenção. Tem golpista na área. Estão passando pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, para praticar fraudes em sites falsos. A companhia emitiu até um alerta hoje pela manhã para que os consumidores entendam, que os golpes praticados estão acontecendo. Eles simulam serviços como pagamento de fatura e troca de titularidade, utilizando essas ações para captação indevida de dados pessoais. Caso observe dados diferentes dos oficiais, o cliente deve interromper qualquer tipo de pagamento e denunciar a fraude à ouvidoria da Casan e também à polícia. Os consumidores que tenham sido vítimas do golpe devem registrar boletim de ocorrência solicitando o estorno do valor junto à sua agência bancária. Diante das ocorrências, a companhia reforça a importância para que os usuários acessem sempre o site oficial, portal e-Casan e o WhatsApp da Casan, que é o 48 3279 9100, 3279 9100, com os recursos de verificação de débitos e segundas vias das faturas, e também tem o aplicativo da Casan. Gente, se você está pagando tudo certinho na sua vida, na sua conta, seja ela qual for, e chega alguém e fala que faltou uma conta, que está atrasado, está em débito, está indo para a justiça, que o correio não vai entregar, sendo que você nem comprou nada, não desconsidera, deixa para lá, sabe? Não dê margem para eles entrarem na sua vida e aplicarem golpes e tirar o seu dinheirinho suado. Se tiver dúvida, liga, desliga o telefone, pega o outro número e liga para onde você tem a dúvida, ou a Casan, ou a Celesc, ou o seu banco. Não faça nada no afogadilho, não se desespere. Se você tem alguma conta atrasada, mas você sabe os meios, então procure os órgãos responsáveis. Se alguém ligar te cobrando, desliga, nem dá satisfação. E aí você liga lá para a Casan, liga para a Celesc, liga para onde você está devendo. E conversa, vocês estão me ligando? Está acontecendo isso? Eu sei que eu estou devendo, vamos renegociar. Não dê brecha para golpe. E não se desespere quando receber essas ligações, SMS, enfim. Calma, conversa com alguém se você tiver alguma dúvida e depois toma as providências que tem que tomar. É isso que os golpistas querem, te apavorar. E aí você acaba caindo em golpe. 1h39. Um levantamento realizado em 10 países constatou que 40% dos trabalhadores da geração Z, nascidos entre 97 e 2010, vê uma lacuna nas habilidades tecnológicas de seus colegas mais velhos. Em contrapartida, apenas 25% dos funcionários veteranos da geração Baby Boom, nascidos entre 1945 e 64, acreditam ter algum problema com a tecnologia. As informações fazem parte da pesquisa Korn Ferry Workforce 2025, que consultou 15 mil profissionais de vários níveis hierárquicos, desde cargos de entrada até CEOs, a respeito de como eles se sentem em relação ao trabalho. O levantamento foi realizado em 10 países: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Austrália, Japão e Índia. Foi proposto aos participantes a seguinte questão: o que os trabalhadores mais jovens estão percebendo que os colegas mais velhos não enxergam? Na opinião dos mais jovens, que integram a geração Z, está a defasagem tecnológica dos profissionais mais velhos, os denominados Baby Boomers, pessoas nascidas entre 1945 e 1964. Outra temática bastante discutida pela geração Z é a comunicação. 49% reivindicou mais interação e melhores treinamentos para o trabalho em equipe. Entre os Baby Boomers, apenas 27% consideram que há um problema nesta área. Na opinião de Adriana Rosa, sócia sênior e líder de práticas de consultoria para a América do Sul na Korn Ferry, isso evidencia que o modelo de trabalho dos Baby Boomers é mais individualizado e baseado em comunicação face a face. Segundo ela, construir uma visão compartilhada do mundo do trabalho atual é fundamental para mover este ponteiro. Segundo o levantamento,
37% dos millennials, indivíduos nascidos entre 1981 e 1996, têm a percepção de que há um conflito fundamental nos valores geracionais no ambiente de trabalho. Entre os baby boomers, esse número cai para 27%. Grande parte dos baby boomers indicou ter uma visão mais otimista. Ao menos 45% deles disseram acreditar que não há desafios em trabalhar com diferentes gerações. Entre a geração Z, entretanto, apenas 17% dos trabalhadores têm esse mesmo pensamento. Segundo o estudo, ao menos 5 grupos etários convivem no mesmo ambiente organizacional atualmente e muito em breve o mercado de trabalho terá também a chegada da geração Alpha, de quem nasceu entre 2011 e 2025. A expectativa é de que quase um terço das pessoas com mais de 70 anos continuará trabalhando até 2033. Portanto, muitas empresas passarão a ter até 6 gerações convivendo em seus escritórios. 1h42. A Central Funerária de Criciúma está trabalhando já com a sua nova formação. As antigas empresas não fazem mais parte das autorizadas a atenderem a população da cidade. Inclusive, a central mudou até de endereço. Bom, para quem é do município de Criciúma, acompanhou o ano passado aquela questão polêmica sobre a central funerária, e agora mudou tudo de vez. Tem uma nova regulamentação, inclusive novas pessoas atendendo os óbitos que acontecem no município e também, né, acabam sendo sepultados aqui. Sobre isso, eu vou conversar com o secretário de Governança do município de Criciúma, o Thiago Pavan. Thiago, então, depois, né, de todo o envolvimento policial, Ministério Público, enfim, se deu a polêmica findada da central funerária. E agora é uma nova gestão, um novo rumo para ela, né? Como é que a população está vendo isso e como é que ela pode chegar nessa nova central funerária? Obrigada pelas palavras. Então, ao longo das últimas semanas, nós já vínhamos informando a população de uma possível mudança no modelo de prestação dos serviços funerários. Nós tínhamos um modelo de concessão e a gente vai agora para um modelo de permissão. O que muda, né? O porquê disso? Bom, no modelo de concessão nós tínhamos 4 empresas funerárias atuando no município e uma central de serviços funerários. Então essa central de serviços funerários, o que acontecia? A pessoa com a declaração de óbito ia até a central de serviços funerários, apresentava a declaração de óbito e ela era direcionada para uma das funerárias da vez, que funcionavam no meio de um rodízio. Então eram somente as 4 e ponto. Nesse modelo de permissão que nós iniciamos na sexta-feira da semana passada, o que acontece a partir de agora? Essas funerárias que queiram se instalar em Criciúma, elas precisam se credenciar, ou seja, passar por um modelo de permissão. Como é que vai funcionar? Existe um edital que está publicado, esse edital, existe alguns critérios ali que precisam ser observados, e a partir da adesão desses critérios, a empresa está habilitada para instalar aqui. Então nós tínhamos uma decisão judicial que dizia que, a partir do momento que a primeira empresa fosse credenciada no município de Criciúma, as demais, as 4 anteriores, deixariam de atender. Então isso aconteceu na sexta-feira, nós temos agora uma já credenciada, e nós temos também a nossa central de serviços funerários, que mudou de endereço. Ela continua tendo o mesmo caráter, um caráter de acolhimento, um caráter de encaminhamento, de fiscalização. Entretanto, ela não direciona mais agora para onde a pessoa precisa ir. Então ela apresenta a declaração de óbito na central de serviços funerários, ela obtém a relação de quais são as empresas que estão credenciadas, e aí a gente chama isso de livre mercado, né? A livre iniciativa, ela vai negociar com a funerária que melhor lhe agradar e vai fazer a contratação do serviço. Mas dentro dessas credenciadas, né, hoje a gente só tem uma, mas esse número deve crescer até conforme vai chegando a documentação. Eles têm ainda aquela questão do cadastro social, de ter assistência social, de ter os valores mais econômicos, tem tudo isso dentro desse edital, Thiago? Então, como é que vai funcionar essa questão do edital, né? A negociação de valores vai se dar em relação ao cidadão e à própria empresa credenciada que for do interesse da pessoa. Existe ainda a permanência de um modelo que nós já tínhamos no modelo anterior e vamos manter neste, que é a gratuidade para o serviço assistencial. Dentro da central de serviços funerários, nós temos ali a assistente social, que vai fazer uma entrevista ali com a família, e se comprovada ali a baixa renda, né, ele vai ter direito ao assistencial, né, a gratuidade desse serviço assistencial. Aqui sim, um rodízio, né, da gratuidade, ou seja, digamos que nós tenhamos 4 funerárias credenciadas no município, vai ser um rodízio excludente. Uma vai atender com a gratuidade, ela vai estar excluída do próximo sorteio, depois a próxima e assim por diante. Então, a gratuidade, ela permanece, mas agora fora a gratuidade, a negociação fica entre o cidadão e a empresa selecionada. Vocês estão na expectativa que mais se credencie dentro dos próximos dias?
Sim, a primeira se credenciou, né, ela apresentou toda a documentação na quinta-feira, na sexta-feira ela já começou a operar, operou durante todo o final de semana e nós já temos uma relação de outras empresas que já deram entrada nesses trâmites. Agora, desde que eles comprovem, né, atendam os critérios, os requisitos exigidos em edital, elas já podem se instalar dentro dos próximos dias. A gente acredita que dentro das próximas semanas nós já tenhamos mais empresas credenciadas e operando dentro do nosso município. Aí dentro dos hospitais, né, que geralmente gerenciam esse primeiro momento do óbito, já está tudo informado para encaminhar as famílias para essa nova central, né? Não a nova central, mas novo endereço da central, né? Sim, a Central de Serviços Funerários, ela já tinha essa obrigatoriedade da passagem por ela, né? É o primeiro nível de atendimento com a declaração de óbito em mãos. Existem 3 origens da declaração de óbito. Ela pode ser uma morte natural em casa, onde ela vai obter essa declaração de óbito, né? Atestar a morte por meio de algum profissional da área de saúde, algum médico do nosso município, da rede. Ela pode ser uma morte em alguma via pública, né? Que é envolvido aí o IML, que também emite DO, ou os hospitais dentro da nossa região que também emitem ADO. Então, destacando novamente, Central de Serviços Funerários em novo endereço, continua na Coronel Marcos Rovari, desculpe, né, um pouquinho mais à frente, ali no edifício Dui Fratelli, no térreo, tá? Então, procurando pela Central Funerária, apresentando a declaração de óbito, todos os esclarecimentos serão sanados. E é claro, as pessoas que tiverem qualquer tipo de dúvida, ainda mesmo que não tenham ADO em mãos, mas queiram ir até lá para esclarecer, fiquem à vontade, porque a ideia da Central Funerária é justamente esse, né? Ser informativo, comunicar à população e dar os encaminhamentos e a assistência necessária. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então tá aí, né? Novo modelo, nova gestão da Central Funerária. É bom ter os esclarecimentos caso precise, né? Procure as orientações necessárias. Voltamos ao estúdio. Então é isso, né? Tá tudo funcionando certinho, agora é levar aí o processo para frente, novas empresas vão vindo, enfim, para completar essa estrutura da Central Funerária de Criciúma. 1h48, antes de encerrar, hoje tem Tigre em campo, isso mesmo, contra o Vila Nova, às 7h da noite, no estádio Heriberto Wilson. Para o torcedor tem promoção aí, para os apaixonados, já que essa semana é a Semana dos Namorados, né, dia 12, então o torcedor pode ir lá na secretaria do clube, tinha 500 ingressos à disposição para levar o acompanhante ou o acompanhante, né, a torcedora pode tirar para o esposo, para a esposa ou vice-versa. Então, tem que ir lá na secretaria do clube para retirar esse ingresso, tá? Então, essa é a promoção hoje. Lembrando, né, tem bastante festa com estreias, com jogadores novos chegando, enfim. Então, o Criciúma contra o Vila Nova hoje às 7 da noite, Amazonas e Atlético às 7h30 completam a rodada. O Remo jogou ontem também, o Avaí, aí depois vai ter aquela pausa gigante na Série A. Mas na Série B não vai ter essa pausa gigante, não. A Série B continua. Tanto que o Criciúma vai jogar contra o Amazonas no próximo domingo, dia 15, às 7h às 8h30. 7h que vai jogar a Chapecoense na segunda. Criciúma e Amazonas no domingo, às 8h30. Então, para a Série B não tem pausa. Só o Campeonato Brasileiro da Série A que termina quinta-feira. Quinta-feira param os jogos, aí vai ter aquela pausa para a Copa do Mundo da FIFA, né, de clubes, Copa do Mundo de clubes, não é mais mundial, agora é Copa do Mundo de clubes, tá chique. E aí sim, na próxima semana para a Série A, mas a Série B vai continuar. 1h50, boa sorte ao Tigre hoje, tomara que vença, né, para dar uma aliviada na pressão aí do coração dos torcedores. E com essa informação a gente encerra o Informe Região dessa segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo nas nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar aí às 4. A Hora da Graça chega com fé e devoção para você encerrar bem o seu dia. Fiquem com Deus, façam uma boa segunda-feira, uma boa semana e lembre-se, a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Tchau, até amanhã.